Vamos agora para o nosso segundo vídeo sobre o capítulo 9. Agora, a gente vai abordar um pouquinho sobre o passo a passo na formulação de caso. Então, como é que acontece a formulação de caso? A gente já viu para que ela serve, né? Para direcionar esse tratamento, para aplicar a teoria na prática. E agora a gente vai ver como é que faz ela de fato. Então, aqui nós tínhamos, primeiro, qual é o objetivo, né, dessa formulação? É compreender a função. Qual é a força motriz, a força que está por trás? Qual o propósito desse comportamento problemático? Para então usar os procedimentos de mudança. A gente não está aqui formulando apenas para entender. A gente está fazendo essa formulação para entender, para mudar. Então, primeiro, a gente vai escolher o comportamento-alvo. Qual é o comportamento que eu quero mudar? A gente precisa ter em mente isso, porque cada comportamento-alvo funciona de uma forma. Pode ser, sim, que um comportamento-alvo tenha muito um padrão de comportamento que influencia em outro comportamento-alvo. Mas a gente precisa ter ciência de qual é o comportamento-alvo que quer abordar. O segundo passo vai ser identificar o estágio do tratamento. Como eu abordo um comportamento-alvo no pré-tratamento, onde eu estou ali querendo a motivação do paciente para fazer terapia, é diferente no estágio 1. Então, se no pré-tratamento eu quero o comprometimento do paciente para ver uma questão de suicídio, para ele se comprometer ali a fazer a terapia, no estágio 1, eu já vou querer o comprometimento dele, que foi alcançado no estágio do pré-tratamento, mas essa análise, a modificação desse comportamento-alvo. Então, muda aqui qual é o meu objetivo, como é que eu vou trabalhar. Determinado isso, a gente vai identificar a vulnerabilidade emocional e os eventos invalidantes. Então, como é que esse paciente, né, aconteceu esse comportamento, esse prejuízo? Ele traz até um exemplo no livro, o autor, sobre uma paciente que ela tem momentos onde realiza tá ali, a ideação suicida alta, as tentativas de suicídio e a vulnerabilidade emocional ali vai ser os momentos onde ela está sem conseguir dormir. Então, tem ali um padrão de prejuízo do sono comprometido, influencia ela a esses momentos. E outro ponto vai ser os eventos invalidantes. Então, o que aconteceu ali no ambiente que invalidou ela? Foram os comentários sobre o corpo, foram comentários sobre a aparência, sobre o peso dela. O quarto ponto vai ser identificar os dilemas dialéticos. Os dilemas foram aqueles que a gente viu no capítulo 8, se eu não me engano. Então, os dilemas a respeito de como é que eu me modulo emocionalmente, os dilemas a respeito de pedir ajuda, do processamento de trauma. Então, identificar aqui quais dilemas estão presentes nessa pessoa, ou então qual polo ele está mais ali naquele dilema. Porque vamos dizer, no dilema sobre a modulação emocional, o paciente ele pode ser vulnerável emocionalmente ou autoinvalidante. Às vezes o paciente está mais para um polo do que para o outro. Às vezes ele cicla entre um e outro. Então, eu preciso identificar ali o que acontece naquele paciente. O quinto passo vai ser identificar as variáveis controladoras de comportamento. E aqui entra muito as teorias do comportamentalismo, da mudança comportamental. Neste caso específico, que foi o dessa paciente, que ela tinha um sono que influenciava muito nela, todos os seus padrões pertencentes aos três dilemas dialéticos entraram em jogo de forma muito ativa e frequente. Em outros casos, encontra-se a predominância de um ou mais, mas não todos os seis. Então, não é porque esse caso teve os seis que todos os casos vai ter. Você precisa analisar como é que acontece com cada pessoa, com cada paciente seu. E aqui nós temos as quatro variáveis controladoras de um comportamento, onde cada variável é baseada em um dos procedimentos de mudança, uma das teorias que explica por que alguém se comporta de tal forma. No primeiro, nós temos a questão das contingências. E aqui eu coloquei tanto a variável controladora, como como é que acontece a modificação, o procedimento de mudança. Então, no procedimento de mudança referente ao manejo contingencial, manejo do comportamento, nós temos aqui as consequências que reforçam o comportamento. Então, se não dormir reforça o comportamento, porque o que acontecia na paciente? Ela não consegue dormir, ela tem ideação suicida, aí ela dorme, aí ela se sente melhor. Então, aqui o fato dela se sentir melhor depois da ideação suicida, porque dormiu, está reforçando esse comportamento.
O segundo é a modificação e exposição ao estímulo. Emoções que são desencadeadas automática e instantaneamente por sinais do ambiente. Um condicionamento clássico, que é aquele condicionamento de Pavlov, do cachorrinho, que quando ouvia a sineta tocando, ele salivava. Então aqui, essa pessoa, ela está exposta, foi exposta tão rapidamente, tão repetidamente, a uma situação que só dela ver aquele objeto, aquele sinal, que aponta algo, ela já sente um estímulo automático, já sente uma emoção instantânea. Aqui, a intervenção vai ser feita em base da modificação desse estímulo. Se a gente puder modificar o estímulo, bora modificar o estímulo. Se não, bora expor essa pessoa ao estímulo tantas vezes que ela se habitue a ele e não tenha mais essa emoção. Próximo fato, a próxima variável vai ser as cognições e não os fatos disfuncionais. Então, ó, ela teve essa coisa que aconteceu, ela tem uma cognição disfuncional, então bora reestruturar essa cognição, fazer com que ela seja mais funcional, mais adaptativa. E se for um fato que é real, que aconteceu de fato, a gente tem que fazer aqui uma modificação no ambiente. Tem que fazer com que, ou então até mesmo, fazer com que esse indivíduo esteja preparado para lidar com isso. Ah, eu sou burra. Você é burra mesmo? É uma cognição real ou não é? Ah, não, eu não sou burra, eu só não estudei. Então, mudamos aqui. Não, eu sou burra mesmo. Eu não consigo entender nada. Então, bora ver. Se você é burra mesmo, como é que está aqui esse ambiente? O que é que você pode fazer, já que você não está entendendo nada? Como é que a gente pode mudar aqui essa situação para que ela seja diferente e você consiga entender algo? O próximo variável é quando o paciente ele tem um déficit nas habilidades, que pode ser a habilidade de tolerar o mal-estar, de regular as emoções, de manter o equilíbrio, de estar em mindfulness, de ser dialético e também de interagir efetivamente com outras pessoas, uma questão de efetividade interpessoal. Se ele tem um déficit nessas questões, vai ser preciso um treinamento de habilidade para modificar isso. E aqui vamos continuar com os passos para a formulação. A gente já viu aqueles outros, e agora nós temos mais quatro, cinco passos. Então, já vimos as variáveis, já definimos quais são os dilemas dialéticos, qual é a vulnerabilidade emocional, o ambiente que está invalidando, qual é o comportamental que você quer focar. A gente tem que ver aqui se ele tem a presença de algum transtorno. Porque se ele tiver algum transtorno mental, fora o que ele tiver, né, que você esteja ali tratando, vê também a necessidade de medicação. Ah, ela é um paciente com depressão. Não vai ter como você fazer tratamento se ela não estiver, talvez, medicada, se for uma depressão grave. Não vai ter como você ver a ansiedade de uma pessoa para fazer com que ela saia de casa, se só sair de casa ela já tem ali um ataque de pânico. Então, vai ter que ver aqui se ela tem a necessidade de medicação. Também o contexto familiar e social, contexto do tratamento, como é que está acontecendo esse tratamento da DBT, quais são os comportamentos adaptativos, comportamentos que também que esse paciente consegue fazer, e como é que o contexto está influenciando esses comportamentos adaptativos. As intervenções do LGBT envolvem a consultoria para o paciente para lidar com esses tipos de contextos ambientais. Então, se a gente tiver ali um contexto que está sendo disfuncional, normalmente o terapeuta vai fazer uma consultoria com o paciente, vai ensinar ele o que fazer. Mas em alguns casos, os terapeutas eles intervêm diretamente nos fatores contextuais, como é o caso com a família dos adolescentes. O adolescente não tem um poder, a criança não tem um poder de modificar a vida dela sozinha. Então, você precisa aqui, talvez, uma intervenção direta com os responsáveis dele, com o contexto familiar e social dessa pessoa. Igualmente importante é a atenção dada às variáveis que estão suprimindo comportamentos funcionais e habilidades que queremos aumentar. Então, por que esse comportamento habilidoso não está funcionando? A construção de habilidades e de padrões de vidas construtivos devem ocorrer paralelamente à redução de padrões problemáticos. Mas, às vezes, esse processo se desgasta enquanto nos concentramos na patologia. Não adianta você diminuir um problema, tentar diminuir um problema, se você inversamente não aumenta uma vida valiosa. Nada adianta a gente não ter problema na vida se a gente também não tem alegria. Tão importante quanto reconhecer e ativar fatores comportamentais resilientes
subutilizados no paciente, padrões de comportamento que são adaptativos, devemos incluir o reconhecimento da relação do ambiente com essas características adaptativas. Se o ambiente não se reforça, ou pior, está até mesmo punindo e suprimindo, isso se torna parte da formulação de caso e pode ser abordado no tratamento. Vamos dizer que o paciente ele tem um comportamento que é muito adaptativo. Ah, ele tá mal, ele comunica o sentimento, ele tenta ser ali efetivo interpessoalmente, só que esse ambiente, ele não reforça isso. Ele não dá um retorno positivo. Ele pune por essa expressão, por tentar resolver um problema, por não suprimir, por não mostrar uma competência aparente. Então é preciso também considerar isso. Como é que o ambiente está dificultando, está impedindo um comportamento adaptativo? Gente, acabamos mais um vídeo. Eu espero que eles estejam sendo curtos, porque às vezes eu me empolgo, começo a falar muito. E no próximo a gente vai ter o nosso último vídeo, do capítulo 9, que vai ser sobre os princípios da DBT, os princípios de Magnus e dialética na formulação de caso. Então, vejo vocês daqui a pouquinho.